Olha que ponto mais bonito. Olha que textura mais gostosa. Se você ficou curioso e quer saber como é que a gente fez isso aqui, é só ficar até o final do vídeo que eu te mostro. Oi gente, bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre o ponto Jersey, que é esse aqui que tá na minha mão. Ele é uma variação do ponto baixo. Eu digo variação porque a forma como a gente laça a linha e a quantidade de laçadas é a mesma do ponto baixo. A diferença é onde a gente introduz a agulha. Por exemplo, no ponto baixo, toda vez que eu vou introduzir a agulha para fazer um ponto novo, eu venho aqui nesses gominhos que se formam no topo do trabalho, né, no topo da carreira, e eu introduzo a minha agulha aqui, certo? No gominho. Eu laço essas duas laçadas, né, tanto a laçada da frente quanto a laçada de trás. Eu introduzo a minha agulha aqui e laço a linha uma vez só. No ponto Jersey, eu vou introduzir a minha agulha no Vzinho, bem aqui no meio. Por isso ele forma esse desenho. Lembra que lá no nosso vídeo sobre ponto baixo, a gente disse que o ponto baixo em algumas regiões era conhecido como ponto V, porque ele forma esse Vzinho aqui, né? No ponto Jersey ele fica bem visível. E aí a gente trabalha dentro desse Vzinho. Ao invés de pegar na correntinha aqui no gominho, a gente introduz a agulha no Vzinho. Por isso esse desenho. Você já deve ter visto esse ponto aqui. Normalmente em desenhos animados, as bonecas de pano, elas têm essa textura desse ponto. Em capas de revista, normalmente se ilustra com esse ponto aqui, porque ele é um ponto bem desenhado, né? Ele fica com um desenho bem específico, bem estilizado, ele é bem gostoso, é um ponto bonito e a gente pode aplicar ele de diversas formas. Eu tenho aqui também uma esfera em ponto Jersey, que é pra gente ter uma amostra. Hoje no vídeo nós veremos dois assuntos: como fazer um cone em crochê, né, pra gente aplicar em orelha, em cauda de sereia, enfim, onde a gente quiser, e nós vamos ver como fazer isso no ponto Jersey. Material que a gente vai usar. Então eu vou usar uma linha de algodão, 500 metros, 147 gramas, uma gramatura média. Vou usar uma agulha de crochê, aquele que tem a voltinha, de 2,5. A tesoura para arrematar. E um alfinetezinho para quem quiser marcar o começo da carreira. Ok? Bom, então sem mais enrolação, linha e agulha na mão, bora começar. Para começar o nosso cone, a gente vai fazer o nosso conhecido nó corrediço. E aí nós vamos subir as nossas 4 correntinhas e vamos fechar o anel com o ponto baixíssimo, certo? Nesse anel aqui que a gente formou, nós vamos fazer 5 pontos baixos, certo? Então, sobe lá a correntinha e 5 pontos baixos. E 1, 2, 3, 4, 5. Para finalizar essa carreira, nós vamos lá no primeiro ponto baixo que a gente fez e fecha com o ponto baixíssimo.
Se vocês acharem que aqui tá com um buraquinho muito grande, é só dar uma apertadinha aqui, nesse lacinho aqui, na sobra que a gente deixa. E aí ele já dá uma apertada, olha. Ok? O ponto journey, a gente vai pegar no Vzinho que o ponto baixo forma, ou seja, bem no meio dele. Bem aqui. Deu pra ver? É onde tem a junção de um gominho no outro. Vamos pro próximo, ó. Bem aqui na junção. Dentro do Vzinho. Como nós vamos fazer um cone, essa segunda carreira nós vamos trabalhar um aumento de ponto a cada 5 pontos. Então, vamos lá, ó, já fiz 2. Esse aqui é o terceiro. Esse é o quarto. E agora vem o ponto do aumento. Um. 2. E eu continuo. Então, vamos lá. Essa próxima carreira, eu vou aumentar também a cada 5. Então, a gente continua na mesma proporção. 1. 2. 3. Deixa eu já dar uma viradinha aqui no trabalho, porque ele vai fechando, tá vendo? Aí a gente vai ajustando ele aqui. Para conseguir visualizar o ponto. 4. E agora vem o quinto. Bom, agora nós vamos fazer o próximo aumento, é o quinto aumento, certo? Então, a gente continua na mesma contagem. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, o quinto ponto e o quinto aumento deste trabalho. Muito bem. Ó, ele já começa a abrir aos pouquinhos, né? Não é igual na esfera que ele tem que abrir uma base primeiro para depois eu fazer o corpinho da esfera. Ele já vai abrindo aos pouquinhos porque ele vai fazendo um V, ele vai formar um cone. A dica que eu dou aqui, os primeiros pontos é difícil a gente enxergar onde tá o Vzinho, porque tá um trabalho pequenininho, às vezes a gente não tem onde pegar e tal, então parece difícil, mas não desiste, continua, que fica um ponto bonito. Outra coisa, para quem aperta muito o ponto, ele não costuma ser um ponto apertado
como o ponto baixo cruzado. Mas se você aperta demais, fica difícil para posicionar a agulha dentro do Vzinho aqui na união dos gominhos, né? Fica complicado. Então não aperta demais seu ponto para não dificultar esse posicionamento da agulha, ok? Bom, a partir do quinto aumento, a gente vai começar a aumentar a cada 3 pontos. Então, eu vou diminuir o espaçamento entre eles. Então, eu fiz 1, 2, o terceiro eu aumento. Porque um cone, ele tem a parte de baixo mais fina, né? E depois ele tem que ir aumentando gradativamente. Então, é como se eu fizesse primeiro a pontinha para depois subir uma base maior. E um. Já dá pra gente começar a ver o desenho que ele forma, que são esses pontos baixos, um dentro do outro, como se fossem correntinhas mesmo. Eu vou continuar aqui nessa proporção, vou subir mais umas 5 carreiras, sempre aumentando a cada 3 pontos, e daqui a pouco eu volto para mostrar como ficou. Olha só, já temos 7 carreiras aqui, fazendo aquela proporção de aumentos. A cada 3 pontos eu aumento 1. Então, ele vai abrindo, ele já tá formando o cone. A partir da 7ª carreira, eu não costumo aumentar mais, porque eu já tenho uma abertura bacana aqui. Então, eu não costumo aumentar mais. Claro que isso vai depender do tamanho do bonequinho de vocês. Quanto maior ele for, mais aumentos eu tenho que fazer. Então, para a amostra do vídeo de hoje, eu vou parar de aumentar na 7ª carreira. E a partir daqui eu vou só seguir os pontos. Para terminar de levantar esse cone. Então, só continuar. Eu não marquei aqui com o alfinete a primeira carreira, mas se vocês quiserem marcar, fiquem à vontade. Fica até mais fácil para contar a carreira depois. Então, estamos na 8ª carreira e eu não vou aumentar mais daqui para frente. Eu vou continuar por mais algumas carreiras aqui, vou subir esse corpinho e daqui a pouco eu volto pra gente ver o resultado. Prontinho, pessoal, já subi mais algumas carreiras aqui, sem fazer aumento de pontos, e é esse formato aqui que nós temos. Aqui já tem o desenho do ponto jersey. Ele é bem bonito. A proporção é mais ou menos assim. Eu fiz uma base aqui com 4 carreiras, que eu chamo de base aquela primeira série de aumentos, né? A cada 5 pontos eu aumento 1. Então, é a minha base, é a minha ponta do cone. A partir do 5º aumento, eu começo a aumentar a cada 3 pontos. E aí, ele vai abrindo o trabalho. Então, a proporção eu tenho 4 carreiras de base. E aí, eu dobro o número de carreiras. Então, se eu tenho 4 de base, aqui eu tenho 8 sem aumento. Então, é mais ou menos essa, dependendo da quantidade de carreiras que você faz aqui na base,
você faz o corpinho, você dobra as carreiras no corpinho. Claro que isso vai depender da onde vocês querem colocar essa peça aqui. Esse cone, esse formato, ele é ótimo para fazer orelhinha. Quem quer fazer uma orelhinha mais pontuda, de gatinho, por exemplo, eu uso muito esse formato. Quem quer fazer cauda de sereia, eu uso esse formato para fazer a cauda. Quem quer fazer casquinha de sorvete, dá para fazer ela cheinha, dá para fazer ela achatadinha. Eu curto também, é uma forma bem versátil, dá pra gente aproveitar em vários bonequinhos de amigurumi. E o ponto jersey, ele é muito gostoso, ele deixa uma textura fofinha pro trabalho, porque ele não é um ponto que aperta, e ele é um ponto que fica mais baixinho, né? Ele não tem aquela textura levantada, então ele deixa o trabalho fofinho, gostosinho de pegar. Para vocês verem a diferença, aqui foi uma balinha que a gente fez no vídeo anterior com ponto baixo. Olha só a diferença de desenho. É a mesma forma que eu pego na agulha, a mesma forma que eu pego, que eu laço a linha, mas como eu posiciono a agulha, eu introduzo a agulha de uma forma diferente, ele forma esse desenho aqui. Esse aqui é uma outra balinha que a gente fez também com um ponto baixo cruzado. Tudo variação do ponto baixo, mas olha a diversidade de trabalhos que eu consigo fazer. Vamos arrematar essa peça aqui? Para arrematar, a gente faz um ponto baixíssimo para fechar o trabalho. Vem com a tesoura. Eu não vou deixar um tanto de linha muito grande, porque não é o fim do trabalho, eu não vou costurar ele em nenhum outro lugar, eu vou emendar uma linha aqui depois, então eu não preciso deixar um tanto de linha muito grande aqui. Depois é só esconder ela. Prontinho. Bom, pessoal, essa era a proposta do vídeo, fazer o ponto jersey já no formato cone, pra gente ver como é que fica, né, essas duas etapas aí, pra gente ver que amigurumi não vive só de ponto baixo ou só de esfera. Nós temos várias coisinhas para trabalhar. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil, que vocês tenham se divertido daqui foi bastante divertido. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, clicar no sininho aqui em cima para receber as próximas novidades. Os próximos vídeos a gente vai trabalhar essas formas que a gente já conhece, a esfera, o cone, em bichinhos, então cliquem aí no sininho para não perder nada, certo? Obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima. Tchau, tchau!